E só para você ter uma ideia, quase metade dos golpes financeiros de 2025 tiveram uso de ferramentas de IA. Agora imagina que existe uma tentativa de golpe a cada 2,2 segundos no Brasil. Como esses golpes com o IA, né, eles podem ser hiperpersonalizados. No caso da Andressa, né, o roteiro dessas conversas ele pode ser cada vez mais pessoal mesmo. Você vai acreditando, né, porque o cara sabe tudo de você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros Beats, o nosso podcast rapidinho, semanal do Futuros. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre golpes com IA, né? E eu acho que quando a gente começou a ter o smartphone, mas muito mais depois da pandemia, né? Como os golpes se tornaram rotineiros, né? Então, dos mais variados, mas sobretudo muito comuns, golpes de WhatsApp, golpes envolvendo pessoas mais velhas, daqui a pouco a gente vai até falar um pouco disso, a pessoa pega o seu perfil, sua foto do perfil, cria um outro número, mudei de número, estou precisando fazer um depósito aqui e tal, e aí acabam ganhando vários Pix, né? Nessa rotina do golpe em cibersegurança. E depois também vamos trazer alguns números aqui sobre esse mercado, o mercado do golpe no Brasil. Mas assim, esse é um golpe extremamente simples, sem sofisticação. O problema é que agora a gente tem IA, a gente tem o tal do deepfake, que consegue reproduzir um vídeo com perfeição da pessoa, consegue reproduzir a voz, né? E só para você ter uma ideia, quase metade dos golpes financeiros de 2025 tiveram uso de ferramentas de IA, segundo a Polícia Federal. Então a gente está falando imagens, vídeos e vozes modificadas por IA. E só para começar bem o nosso episódio, eu vou contar uma história, né, que aconteceu. A IA não estava nem tão sofisticada assim, mas em 2024, uma multinacional chamada Arup, que fica em Hong Kong, teve um caso assim emblemático. Os golpistas usaram o deepfake, né? Conseguiram fazer uma videochamada com um funcionário do setor financeiro e na videochamada colocaram outras pessoas com deepfake, então eram vários deepfakes e esse colaborador estava achando que tinha algo estranho, como assim, aprovar com urgência, o líder era de Londres e pedindo com urgência transferência para mais de 10 fundos, enfim. Ele acabou, tá todo mundo pedindo, né? Seu chefe está pedindo aqui, está comigo na ligação, e foi coisa de alguns milhões de dólares. Vou até conferir aqui o número direito, foi cerca de 25 milhões de dólares, né? A gente está falando aí mais de 120 milhões de reais, né? Uma quantia significativa para um golpe. E aí, né? Quem que está livre, quem que está seguro para não cair num golpe de IA? Ive, eu acho que você fez umas pesquisas aí, alguns números interessantes, né? Vamos começar com você. Hoje eu não apresentei ninguém, não falei de e-mail, daqui a pouco eu falo tudo, tá? Já vamos começar direto com a Lívia. Vai lá, Lívia. Bom, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá qual hora você está nos escutando. Acho que todo mundo aqui, quem está nos escutando, já conhece alguém ou até mesmo já caiu num golpe de Pix, né? Recebeu uma mensagem no WhatsApp com boleto falso, link que depois clona o cartão de crédito, pois então. Pensando aqui em Brasil, o cenário brasileiro ele está escalando cada vez mais o número de fraudes digitais, né? Falando em números, a gente já está falando de um prejuízo de 126 bilhões só no último ano.
Então, o sistema financeiro ele já sofreu perdas de 1,8 bilhão em apenas 10 meses. Agora, imagina que existe uma tentativa de golpe a cada 2,2 segundos no Brasil. Então, olhando para esses números alarmantes, a gente já vê que a IA deixou de ser uma ameaça aí na teoria e já se tornou o que o pessoal está chamando que é o motor de ataques, né? Então, hoje os golpes digitais eles já são vistos pelos criminosos como 4,5 vezes mais lucrativos do que o crime fora do digital. Então, já tem até mesmo, infelizmente, os Deepfake as a Service, que são serviços prontos no mercado clandestino, que já disponibilizam pacotes com identidades falsas completas ali, tudo completo ali, seus dados, seus documentos, sua biometria, tudo a baixo custo. Então, imagina, né, como fica difícil aí pensando no mercado, principalmente no mercado financeiro, para poder validar esse usuário, uma vez que esses dados estão disponíveis até para consumo por assinatura. Não é fácil não. Então, para começar aqui o nosso episódio, a gente tem eu, Marcelo Abreu, CEO do Venturos, temos a Lívia Dias, nosso gerente de produto, temos a Andressa Grédio, da nossa equipe de cultura e inovação, e Guilherme Dogo, nosso comunicador oficial, nosso jornalista aqui da nossa equipe de marketing. Andressa, você já caiu Oi. num golpe de IA? Eu nunca caí exatamente num golpe de IA. Eu já caí numa tentativa de golpe alguns anos atrás, que se esse cara tivesse IA, ele teria tirado muito mais de mim. E eu vou contar brevemente o que aconteceu. Ele sempre, como a maioria dos golpes que a gente está falando aqui, eles são golpes simples, como você falou, mas eles pegam muito no emocional das pessoas, né? Aí que elas acabam caindo. E foi o que aconteceu comigo. Acho que foi lá em 2022. Eu morava num prédio em que a fibra ótica não chegava e a internet era muito ruim. E eu já trabalhava no Venturos, trabalhava de home office, meu trabalho estava sofrendo. E aí, na tentativa de conseguir resolver meu problema, caí num número que não era muito confiável do Google. Acreditei que estava falando com um técnico, que ali conversando comigo me prometeu, falou, não, a gente achou um ponto de fibra ótica, dá para instalar sim, vou mandar um técnico para ir, e pegou meus dados ali, né? Então ele pegou meu nome, meu celular, e-mail, pegou o nome da minha mãe, acho que pegou algum outro dado, assim, que faria sentido entregar para cadastro. E eu, como estava desesperada para resolver meu problema, passei. E só depois que eu percebi que eu caí num golpe. Aí, um tempo depois, a minha mãe, acho que até recebeu algumas tentativas de contato, assim, por WhatsApp, né? Fingindo que era eu. Por sorte, eu já tinha conversado com ela já estava atenta. Mas talvez numa outra situação tivesse tido problemas ali, né? E fico imaginando se esse golpe tivesse acontecido hoje, né? Se esse cara tivesse me espremido ali um pouco mais, quem sabe, talvez até tivesse pago uma taxa, enfim, complicado. O que eu acho engraçado, Marcelo, é a questão de como esses golpes com o IA, né, eles podem ser hiperpersonalizados. No caso da Andressa, né, que ela estava falando, né, o roteiro dessas conversas ele pode ser cada vez mais pessoal mesmo. Você vai acreditando, né, porque o cara sabe tudo de você. Então, nossos dados estão aí expostos na internet. A gente sabe que, sei lá, tem várias reportagens mostrando como um pacotão de dados de vários brasileiros custa, sei lá, R$30. E aí esses golpistas têm acesso a isso. E você vai confirmando seus dados, ele vai confirmando, você fala, não, ok. E aí depois ele vai atuando naquele roteiro feito para um modelo de LLM, né, que tem uma linguagem melhor. E aí você acaba caindo. Eu acho que até a questão, não só da voz, mas da escrita, né? Porque eu já fui quase vítima de vários golpes, acho que todo mundo já foi, né? Quem não foi vítima foi quase vítima, né? E no caso dos modelos, né? Eles escrevem melhor, então eu não caí em golpe porque às vezes tinha um erro de ortográfico, um erro de gramática, uma letra trocada, e hoje não tem mais isso, não. Uma LLM escreve melhor que, sei lá, 70%, 80% dos humanos, então fica mais fácil pra gente cair, né? Acho que é nesse sentido que a Andressa tá falando, que se fosse com IA, mesmo uma IA, assim,
simples, né? Já é mais difícil. Básica. Vocês lembram quando a gente via muito meme de tentativa de golpe de dentro das penitenciárias? Que o criminoso tava se esforçando, mas ele tava tão fora ali do ambiente do golpe que acabava virando uma piada entre quem tava recebendo a tentativa de golpe e o cara que tava dando golpe. Exato. Quando essa tecnologia atingir todas essas camadas, a gente tá ferrado, porque disposição existe muita. Eles já eram bons sem IA, né? Imagina uma IA trabalhando a favor de todo um crime organizado do jeito que é no nosso país, né? E o deepfake que o Marcelo tava falando, tem a questão de, assim, aí você me corrija se eu estiver errado, né, Marcelo? Mas tem como as plataformas meio que proibirem você, por exemplo, falsificar um documento numa imagem, por exemplo. Ou não teria como? Então, depende, né? Eu acho que assim, quando, por exemplo, os grandes agentes, grandes LLMs, se você tentar gerar alguma coisa racista, homofóbica, tudo, ele não deixa, tá? Então, tentar fazer uma montagem com algum amigo, assim, outro dia também, numa lista minha, que a gente se conhece há uns 50 anos, né? Mandou um desavisado, mandou uma foto, tentaram editar, e o cara, ó, a sorte é que o chat GPT não deixou zoar aqui. Mas não é toda IA que você, né, pode fazer. Tem muita coisa no lado negro da web, né? Conforme a Lívia mesmo diz, já tem golpes as a service aqui, né? Então, olha só o problema que a gente vive. Vale a pena aqui, pessoal, fazer um pequeno parênteses, né? Em cibersegurança, assim como segurança, o pessoal fala muito dos 3 P's, né? Você acaba caindo num golpe, sofrendo um ataque, quer seja o CPF, quer seja o CNPJ, se você falhou num dos 3 P's: pessoas, processos e plataforma, né? Então as empresas investem muito, às vezes as empresas investem muito em firewall, em antivírus, em sistema, mas aí esquece de treinar as pessoas. Pum, falha, né? Aí todo mundo clica em link malicioso. Ou o contrário, né? Tá todo mundo bem treinado, mas não tem um sistema de acordo. Então, assim, sempre que um dos P's falha, você tem esse problema. E principalmente com cibersegurança, se você tem idosos, né, na sua família, que você se preocupa, e crianças, né? Crianças também acabam caindo em outros tipos de crime. Então, o que pega aí? Você não ter uma senha de segurança, uma palavra de segurança, né? Então, assim, você tem que combinar com o idoso, né? Ou com a criança, né? Chega um adulto lá, seu pai mandou te buscar. Ah, meu pai mandou? Então qual que é qual que é a senha? O cara não vai. Então você tem que combinar uma senha. Minha mãe tem 80 e fumaça anos, mora com a minha irmã, mas assim, tá, é você, então qual que é o nome do seu gato? Uma que eu não tenho gato, entendeu? E o golpista sempre fala um nome dos mais criativos do bichano, né? Então, são coisas simples que você pode combinar com crianças e com idosos que já corta, né? Que já corta o golpe, assim, a senha, né? Que é o fator de dupla autenticação que a gente tanto usa, né? No Gmail, no Facebook, tudo. Em empresa, o povo fica bravo, né? Tem que digitar. Mas, gente, são medidas de segurança, né? Então, isso ajuda demais, né, Lívia? E pensando assim em mercado bancário, financeiro, tá tendo um movimento bem grande para combater essas identidades que eles chamam de sintéticas, né, que até passa pela segunda validação. Tem um trabalho sendo desenvolvido da biometria comportamental.
que basicamente não é só o rosto da pessoa, mas também o jeito que ela segura o celular, às vezes a inclinação do aparelho, o local que esse usuário frequenta, o padrão de toque na tela. Então, tudo isso aperfeiçoando essa segurança. Então, não basta só você ter ali a identidade, os dados e o rosto da pessoa. Você tem que também ter todo esse padrão, porque se não seguir esse padrão, alguma suspeita pode ser levantada. Então, algo interessante aí, e é feito com IA, exatamente. Então, coletando dados ali de uso, né, então olhando bastante quem que é esse usuário, né, no mundo digital e como que ele se comporta para poder, a partir disso, conseguir dar mais segurança para ele. Então, eu achei interessante, porque é lógico que a gente vai trazer vários casos de golpes que às vezes não passam necessariamente por esses canais, né, às vezes é né, como eu estava falando nisso, um boleto no WhatsApp, né, ou aquele golpe lá do você recebeu um presente da Copenhagen no dia do seu aniversário, que eu acho que é um dos mais cruéis, que mexe com a emoção da pessoa, né, e clona o cartão dela. Mas eu acho que quando a gente olha mais a fundo ali para a tecnologia e inovações nesse sentido, a gente chega nessas novidades aí que tendem a melhorar bastante essa relação com dados sensíveis, né. E além das senhas que o Marcelo falou, tem que se combina com as pessoas mais próximas, né? Acho que a primeira coisa que até a Andressa falou, né? Ela falou que ela ficou um pouco nervosa ali com o cara. Acho que é manter a calma, ligar para a pessoa, né? Que ela tá acusando ser, geralmente, né? Confirmar, fazer essa confirmação. E também tem sites que você, no caso de coisas financeiras, né? Você consegue checar, por exemplo, no registrato do Banco Central, você consegue ver se tem contas abertas no seu CPF ou no seu nome, né? Eu, recentemente, por exemplo, eu estava com um problema que eu estava recebendo muito SMS de bets. Olha E só, e hein? eu não tenho contas em bet. Você não tem conta em bet? Não Ainda, tenho. né? Ou não? Não. Não. E Quando eu você recebi aqui uns SMS, tipo assim, tá valendo muito agora o tigrinho, uma coisa assim. Aí eu falei, ué, mas muitas ao longo do dia, tipo, coisa de 10, 12. E aí eu descobri que meu Quando- CPF foi vazado em algum ponto Eita. de bet, assim. E aí agora você consegue bloquear por sites do governo, você consegue bloquear o seu CPF para não ser cadastrado em bet. Aí eu coloquei o meu, aí eu parei de receber. Então você Olha consegue só, eu não ver. conhecia. Qual que é o site que Deixa eu você clicar coloca? aqui. Serviço, né? Peraí. Pô, serviço Olha o de jabá utilidade gratuito. pública, né? Se esse site quiser patrocinar o Futuros Beats, pode entrar em contato com a gente. Ó, é só digitar no Google, não tem um site específico, eu digitei no Google autoinclusão sites de aposta. Você vai cair no Ministério da Fazenda e você coloca lá. Se o Olha Ministério só. da Fazenda quiser patrocinar, Não vai ser o caso. Não vai patrocinar. não vai ser o caso. Ai, Curiosidade, quando o Gui tava falando, tava lembrando de uma história que a Marcela, nossa gerente de atração e seleção, tava contando há um tempo atrás que elas estavam até vivendo casos de tentativa de golpe dentro dos processos de seleção. Quando é Olha. feito online, Hum. ela falou que ela pegou mais de uma vez, se aconteceu mais de uma vez, o candidato que estava usando um filtro, né, um deepfake no próprio rosto, que não Na era o gravação, candidato, né? O candidato, e é bem comum, assim, ela falou que estava aumentando esses casos, né, o relato desses casos que o candidato estava usando um deepfake no rosto, era uma pessoa que o candidato deveria ter pago, sei lá, né, para colocar ali e fazer a entrevista técnica no lugar dele, mas simulando o próprio rosto ali, com um deepfake do próprio rosto. E ela falou que é fácil de pegar, quando você começa a prestar atenção, você vê que a pessoa, assim, o filtro não é perfeito, né, a tecnologia não é perfeita. E aí, às vezes dava uma falhada, ou o discurso estava meio estranho, o candidato não batia muito com o discurso, e aí, eu não sei se aconteceu com ela ou se ela colheu essa história numa troca, assim, com outro profissional de outro lugar, que eles pediam, sabe, para fazer aquela verificação manual, de, coloca a mão na frente do rosto, faz não sei o quê, e aí o candidato fica nervoso, assim, desliga o vídeo e não volta pra entrevista. Gente, mas que gente, mas como trabalho a pra pessoa fazer vai uma trabalhar entrevista. depois? Ela vai Porque usar às de vezes deepfake pro resto a da vida. pessoa trabalha assim, sei lá, se é um cenário de desenvolvimento de software numa empresa, vai trabalhar com outro país, às vezes é comum não abrir câmera. Acho que a pessoa tenta de tudo ali, né? Sei lá. E assim, ela tá usando um deepfake com o rosto real dela, né? Então, o rosto vai ser o rosto do candidato que vai passar
que vai começar a trabalhar. Ele só não vai ser tão bom quanto ele parecia na entrevista. Mas louco. Mas Meu eu não Deus. sabia. Isso é realmente uma novidade. Eu não sabia que também está tendo esse tipo de golpe para entrevistas de emprego, hein? Olha até que ponto a gente chega, hein? A gente pode chamar a Marcela para falar mais sobre isso depois, que ela falou que é algo que eles estavam, assim, elas estavam bastante atentas, porque estava crescendo mesmo essa prática. Olívia, você que hoje está já que hoje não tivemos a presença do Anselmo aqui, né? O nosso livro caixa aqui com todos os números possíveis e imaginários, mas nós temos algumas mudanças regulatórias no Brasil, né? Em função desse aumento de golpes. Temos. Sim, temos. Tiveram uma resolução do Banco Central e uma lei também que já foi aprovada aí no último ano, nesse ano, né, especificamente. Então, a resolução é a BCB 538. Essa resolução do Banco Central, ela estabelece alguns procedimentos e controles que especificamente as instituições financeiras elas têm que adotar para prevenir fraudes. E aí implica até em ter ali um gerenciamento de riscos, uma inteligência para ameaças cibernéticas, então tudo isso dentro de um guarda-chuva de governança corporativa. Então já começa a colocar essa questão de compliance como uma regulação do Banco Central, voltada para questões aí de fraudes. E a lei 15.397 desse ano, de 2026, né? Essa lei ela é super importante porque ela endurece mais o Código Penal na parte de estelionato eletrônico qualificado, né? Então, tipo, ela tipifica, na verdade, assim, ela endurece porque ela tipifica o estelionato eletrônico qualificado e ela vai criar também punições específicas, né? Principalmente para o uso de contas laranjas. Então, tem a questão que agora prevê pena de reclusão para quem movimenta recursos ilícitos em ambientes digitais. Então, se a pessoa tem uma conta laranja, eu não apliquei o golpe, mas eu estou recebendo aqui os rendimentos, aí pode até ter reclusão de X anos, aí eu não vou saber ao certo a quantidade de tempo, mas tem uma margem aí significativa. Então, assim, é bem interessante porque o Brasil, a sociedade ali brasileira, fechando um pouco mais o cerco para os criminosos, né? Porque acho que tem às vezes aquela percepção de é crime digital, então não é real, então não tem problema. E agora tem problema sim, né? Então eu vejo como um impacto positivo, né? Aumentar esse rigor regulatório, né? Porque acaba ajudando ali o usuário final a ter mais confiança, a partir do momento que as empresas se comprometem a zelar mais pela segurança ali dos dados, né? E, enfim, todo mundo ganha nesse sentido, né? Tanto o mercado quanto os próprios usuários de tecnologia. Que loucura, hein? Que loucura, mas na verdade até é um absurdo, né? Todo mundo que causa um golpe deveria sofrer a punição, né? Não ter a, não ter a prisão já é algo. Ah, a prisão tá cheia. Não sei, né? Mas é um crime, né? Não deixa de ser um crime. Então, são discussões um pouco mais profundas, né? Lívia? Então é complexo mesmo. Pessoal, é isso, né? A IA, com todas as benefícios, né? Com todas as maravilhas que a gente tem, né? As facilidades, né? Pô, que deepfake maravilhoso. Muita gente não gostou, mas eu adorei aquela propaganda, né? Da Elis Regina dirigindo junto com a filha dela. Eu nem lembro qual que era o carro, já esqueci. É Volkswagen, né? Era Volkswagen? Acho que era Volkswagen. Da Volkswagen. Pô, eu achei maravilhoso aquilo. Pô, tanta gente ficou brava, né? Mas assim, era uma arte, digamos assim, né? Era uma arte, né? Tantos filmes aí, o Star Wars usou muito deepfake, né? Cruzando ali os episódios, as gerações, para ressuscitar alguns atores que não podiam mais. Assim, a gente viu um uso bacana, né? Questionável em alguns pontos, mas de entretenimento. O problema é que tem o outro lado da moeda, né? O golpe, o uso malicioso, né? Também, isso a gente nem comentou aqui. Tudo isso pode parecer o lado ruim da IA, mas a gente viu também que tem um lado bom, né?
Então, por exemplo, o Itaú conseguiu reduzir 50% das tentativas de fraude usando a característica, né, a biometria comportamental, né? E como assim, é o jeito que você segura, o jeito que você tecla, tudo, então, aonde você está. Então, realmente, eu sempre acredito, né, que a IA traz mais benefício do que malefício. É que sempre que ela evolui, ela vai trazer um outro pacote de coisas que a gente não tinha pensado, mas aí a gente vai ter que também ir se corrigindo, mas é um caminho, né, que não tem jeito, é o tal do letramento digital que a gente fala tanto aqui, né? Então, talvez eu sou uma das últimas gerações que não cresceu, né, com internet, com celular na frente, mas você pega todos esses jovens hoje em dia, já nascem com celular, com tablet na mão, com internet, com tudo, com certeza muito letrados, né? Mas assim, acho que esse letramento digital de tecnologia, ele é fundamental para que IA ou qualquer outra tecnologia não seja usada para o mal. Lívia, Andressa, Guilherme, obrigado. Não deixe de comentar, coloca lá o seu joinha, nos siga no Spotify, no YouTube. Se precisar de alguma sugestão, manda para o futuros@venturos.org.br e estaremos aqui semana que vem com mais um episódio do Futuros Beats. Obrigado, pessoal.